a palavra e sentir que Deus está falando com você. Amém? Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1. Pode ser a revista atualizada, pode ser essa versão, né? Almeida. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma montanha que eu vou te mostrar. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, abalaurdou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho, cortou lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, ele levantou os olhos e viu o lugar de longe, e disse a Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pôs sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo, o cutelo, na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, eis o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam juntos. Feche seus olhos. Obrigado, Jesus, por essa palavra santa, pura e poderosa. Que o Senhor fale conosco todos que estão aqui e esses que estão na internet também, ouvindo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus prometeu para Abraão, como você conhece, uma palavra bem conhecida em Gênesis. Abraão, passado dos dias da sua idade, Sara, ela estava estéril, e Deus prometeu para ele que ele teria um filho, das suas entranhas, uma promessa fora do tempo, e você conhece a história, Abraão se juntou ali com a sua esposa, tiveram a ideia de chamar a sua escrava Agar, a egípcia, e tiveram Ismael. Abraão teve relações com a sua escrava, com a escrava da sua esposa, e eles nasceram Ismael. E você conhece a história, Ismael foi crescendo, e depois apareceu Isaque. E neste momento que eu estou te narrando, Ismael já tinha ido embora, porque Ismael estava crescendo, e ele estava ameaçando a promessa, porque a promessa estava sobre Isaque. Isaque era o filho da promessa. Isaque é aquele que veio do ventre de Sara, e veio da semente de Abraão. Deus havia prometido, passou-se o tempo, mas Deus cumpriu a promessa. Posso ouvir um glória a Deus aí? Este momento que eu estou te narrando, Ismael já tinha ido embora, você conhece a história, O anjo falou com a Agar e disse: Agar, não temas, eu farei dele uma grande nação. Então hoje você vê que os árabes, a palavra islamismo vem de Ismael, farei dele uma grande nação. Então você vê todas as nações árabes e as islâmicas, a raiz vem de Ismael. Mas esse momento era com Isaque, e Deus viu que Abraão estava tendo menos tempo com ele, Abraão estava se ocupando daquela bênção de uma forma que ele já não falava mais com Deus, não gastava tempo com Deus, a sua bênção era mais importante. A bênção que estava na mão de Abraão o tornou algo mais importante na vida dele, distraindo ele, esfriando ele, não tinha mais momentos com Deus. Deus falava muito com Abraão, mas aqueles momentos estavam afastando ele de Deus. E muitas vezes, meu irmão e minha irmã, temos problemas, situações, correria, trabalho, Há muitas pessoas que pedem trabalho e daqui uns dias ela não tem mais tempo para vir na igreja, porque o trabalho consome ela. Há pessoas que pedem: Senhor, eu quero um filho, muito bom ter filho. Aí a pessoa tem um filho, não tem mais tempo para Deus. Há pessoas que dizem assim:
Pastor, eu preciso de uma pessoa, né? Eu sou muito sozinho, solitário. Eu quero uma pessoa, eu quero um namorado, uma namorada. Aí Deus dá para a pessoa e a pessoa não tem mais tempo para Deus. Pastor, eu quero mais clientes, eu tenho 20 clientes, eu preciso de mais uns 5, 6 clientes para completar a minha carteira. Aí Deus abençoa, dá esses 5, 6 clientes e daqui a pouco a pessoa diz que não tem mais tempo para Deus. Outras têm levantes durante o dia, dificuldades, e já não tem mais tempo para orar porque as dificuldades falam mais alto. Por isso nós vemos que esse mundo que nós vivemos, meu amado e minha amada irmã, nós temos que entender que o propósito na minha vida e na sua vida, ele tem que ocupar o nosso tempo. Não deixe essas coisas acontecerem, porque o propósito de Deus na sua vida deve falar mais alto. Posso ouvir um glória a Deus aí? Declare comigo: o propósito de Deus na minha vida vai falar mais alto. Olha o versículo 2, né? Deus disse para Abraão: vai lá, pega o teu filho, o teu único filho. Preste atenção aqui. Aquele momento Deus viu qual era o problema, não era Isaac. Abraão estava dando muita importância para aquilo. E ele disse para Abraão: vai lá, pega o teu filho e oferece no monte que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar, Abraão, sem ele perceber, aquilo estava afastando ele de Deus. Alabassuri cantarabachai. E talvez você está nos assistindo ou está aqui essa noite e não está percebendo que os problemas, ou os levantes, ou as preocupações estão afastando você de Deus, mas você veio no monte certo. Essa noite, Deus vai tirar esse mal da sua vida. Posso ouvir um glória a Deus aí? Essa noite Deus vai mover aqui, vai mover forte. Essa resistência é porque Deus vai fazer. Deus disse: olha, pega esse teu filho aí, Deus não queria matar Isaac, né? Deus queria resolver o problema de Abraão. E olha que interessante, acompanhe comigo. No versículo 3 diz que ele se levantou de manhã, pela madrugada, e pegou ali o jumento, o seu filho, 2 pessoas, e foi ao lugar que Deus dissera. Ou seja, logo pela manhã ele foi colocar em prática aquilo que Deus falou. Vê que interessante aqui, se nós olharmos a Bíblia, algumas coisas que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Olha o livro de Mateus que diz, Mateus 7, versículo 24. Olha o que diz aqui a palavra de Deus: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as praticam, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre uma rocha. Posso ouvir um glória a Deus aí? Declare comigo: ouvir e praticar. Abraão foi de madrugada. Presta atenção, ele não esperou 2, 3 dias. Naquele momento, Abraão colocou em prática aquela palavra. E veja que interessante, ele não foi conversar com ninguém, Abraão não foi pedir a opinião dos vizinhos. Já imagino que iam falar: que é isso, rapaz? Deus não faria isso. Ele tinha certeza que Deus falou com ele. Amém? Declaro comigo: essa noite eu tenho certeza que Deus vai falar comigo. Posso ouvir um glória a Deus aí, meu? Não parece uma coisa boa isso, Que Deus é esse que pede um filho. Imagina isso. Ele já sabia disso. Falou: não vou perguntar para ninguém não. Deus me chamou para fazer isso, eu vou fazer. Deus me deu, então Ele sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. E logo pela madrugada, arrumou ali, pegou os seus 2 moços, como diz a palavra aqui. E durante a caminhada, imagina isso aqui, 3 dias caminhando, 3 dias não sabendo para onde ia. E veja bem, não ia ser um lugar agradável não, Ele ia lá sacrificar a sua bênção.
Demorou tanto para chegar. Imagina o bombardeio que estava na cabeça de Abraão, dizendo assim: você é louco, vai entregar essa bênção aí que Deus te deu. O livro de Colossenses diz: pensai nas coisas que são do alto. Posso ouvir um glória a Deus aí? As coisas que são de cima e não da terra. Tudo isso ocupe o vosso pensamento. Porque se nós temos um propósito com Deus, certamente Ele vai fazer na minha vida e na sua vida. Olha o versículo 5, acompanhe comigo aí. Olha o versículo 5, o que diz? Disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o moço subiremos até lá. Vamos adorar e vamos voltar. Posso ouvir um glória a Deus aí? Abraão disse que ia subir para adorar. Jesus disse: aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perdê-la por causa de mim vai encontrá-la. A palavra de Deus diz que nós estamos mortos em Cristo Jesus, mas ressuscitados com Ele. Posso ouvir um glória a Deus? Por isso que o batismo é importante, ó. Desce o velho homem, a velha mulher, e sobe uma nova criatura. Aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. E este momento aqui, ó, ele estava indo para um sacrifício, e Deus de longe mostrou um monte para ele. Vê que interessante. Chegou ao pé do monte, de longe, Deus falou assim: ó, Abraão, é aquele monte lá. Essa noite Deus está falando com pessoas aqui, ó. Ainda hoje eu vou te dar uma direção nova. Essa noite eu vou te dar um propósito novo. Posso ouvir um glória a Deus aí? Algo preparado para você. Abraão, o monte é esse aqui. Abraão disse: bom, já que é esse aqui, eu vou encontrar Deus lá em cima. Então se Ele está lá, eu vou adorar Ele. E talvez você está aqui essa noite, as pessoas dizendo assim: mas olha aí o Deus que você serve. Como é que você está na presença de Deus? Como que você pode adorar esse Deus? Como você pode ir na igreja no domingo à noite, ou quarta à noite, ou sexta-feira, adorar a Deus? Olha a situação como você está. Mas o livro de Hebreus diz que devemos chegar com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Abraão precisava de uma ajuda, alabassuri cantarabachai. Mas o que Deus queria fazer com Abraão não era do jeito dele. Amém? Declare comigo: o que Deus vai fazer comigo não é do meu jeito, mas é o jeito que eu preciso. Posso ouvir um glória a Deus? Mas que Deus é esse que, em vez de resolver o meu problema, manda eu ir lá no monte, sacrificar a única coisa que eu tenho, meu único filho? E o versículo 7, Isaac começa a falar com Abraão, fala: ó, meu pai, aqui tem a lenha, tem o cutelo, mas cadê o cordeiro? Naquela época, antes de Jesus subir na cruz, que ele foi o nosso cordeiro perfeito, posso ouvir um glória a Deus aí? Os judeus faziam assim, não tinha nem tabernáculo, mas tinha que sacrificar o cordeiro. Não há remissão dos pecados sem derramamento de sangue. E ali estava Isaac perguntando para o pai: bom pai, aqui está o cutelo, aqui está a faca, aqui está o fogo, está a lenha, mas cadê o cordeiro? Nós vamos subir lá em cima. Lá em cima não tem cordeiro. Diante dessa situação, meu irmão, mas onde Deus tem saída? Talvez você está aqui essa noite falando assim: ô pastor, qual é a saída disso aí? Qual é a saída dessa situação? Qual é a saída que eu tenho diante de uma enfermidade, alabassúrica, diante de um levante?
Talvez você esteja sendo contestado, e tem pessoas aqui que essa semana você foi contestado, dizendo assim, ó, esse teu Deus aí fala muito, não resolve nada. Você está aqui, ó. Cadê a saída do meu Deus? Porque nós somos assim, não é mesmo? Procuramos uma saída física, carnal. Se eu não vejo, não tem saída. Mas Deus já tinha providenciado o cordeiro. Declare comigo, antes daquela situação, Deus se antecipou. Declare para a pessoa que está com você, essa noite vai ser surpreendido pela provisão de Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Deus está movendo aqui, ó. O mistério é lá em cima. O mistério é ele colocar em prática o que Deus falou. Esses dias uma pessoa chegou para mim e falou, olha pastor, eu faço tantas coisas, eu semeio na casa. E Deus falou para mim assim, pergunta para ele, quando convidaram ele para fazer tal coisa na igreja, qual foi a resposta dele? Meu irmão, eu perguntei isso para ele e arregalou o olho desse tamanho. A saída é essa. A provisão estava pronta. E Abraão, olha que interessante, versículo 8, estamos caminhando na palavra para o final. Olha o versículo 8. Olha o que Abraão respondeu para o filho. Disse assim, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Coloca para mim, se possível, aí, 2 Coríntios 4, versículo 13. Olha a carta de Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Olha lá, a palavra de Deus diz, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, cri, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso falamos. Declare comigo, também nós cremos, por isso também falamos. Às vezes só pensamos, e Deus quer que você fale. Posso ouvir um glória a Deus aí? Lá no teu trabalho, se te perguntarem qual é a fé que você tem, fala. Abraão falou assim, não filho, fica tranquilo, Deus vai providenciar o cordeiro. E Deus está falando com muitas pessoas aqui, descansa o teu coração, alabassuri cantarabachá. Se eu cuido dos pardais que estão na rua, dirá é você, o pardal não tem casa, né? Você já viu o pardal? O caminhão está passando perto, ele está saindo de perto, mas ele fica lá picando. Os outros voam, né? O pardal não. Pardal tem em tudo quanto é lugar. Quem já viu o pardal aqui? Os pardal estão por aí, meu irmão. Você vai lá no Oriente Médio, está os pardal lá. Pardal, você chuta ele, daqui a pouco ele volta. Se tiver ali um alpiste, alguma coisa, um grãozinho, ele volta. E ele fica olhando para você. Ele vai dar um passo e olha para você. Se você não faz nada, ele vem de novo. Parece o Siri, ele vem de lado assim. Cadê a casa do pardal? Não tem. Os passarinhos têm casa, não tem? Você já viu uma casa de pardal? Não tem. Jesus falou assim, os pardais não tem nem casa, mas o meu Pai do céu cuida dele todos os dias. Que dirai vós que sois filhos de Deus? Declare comigo, eu sou filho de Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Mesmo diante de uma situação, preste atenção. Abraão disse, meu filho, Deus já providenciou o cordeiro. E nesse momento que eu estou te narrando aqui, estendeu Abraão, você conhece o versículo 10, né? Ele colocou Isaac. Olha que interessante, né? Os judeus, quando faziam um sacrifício nessa época, eles tinham que ter na altura da cintura o altar de sacrifício.
Então tinha que encaixar as pedras. Eles não chegaram lá e já faziam. Não, o sacrifício era um ritual. Os judeus escolhiam as melhores pedras, sabia disso? Iam amontoando as pedras até da altura. Isaac já era grande, não era pequenininho como mostra aí o menininho, né? Isaac já estava na juventude. E quando ele conseguiu amontoar aquele monte de pedra, porque Isaac tinha que deitar na pedra, não podia ficar a perna de fora. Então o altar era grande. Isaac deitou ali, amarrou ele, porque ele ia ser a oferta. E você vê na Bíblia que Isaac não falou nada. Isaías profetizou 680 anos antes, dizendo: esse daí que vem, ele verdadeiramente foi como uma ovelha muda para o matedouro. Posso ouvir um glória a Deus aí? Neste momento aqui, meu amado irmão, Abraão não teve dúvida, levantou o cutelo para fazer o que Deus havia pedido. Mas o Senhor bradou do céu e disse: Abraão, não faça tal coisa. Agora eu sei que você me ama. Eles estavam no monte certo, porque aquele relacionamento, aquele problema estava atrapalhando o que Deus estava fazendo. Deus estava fazendo. Há coisas essa noite que Deus vai tirar da sua vida, coisas que te atrapalham. Posso ouvir um glória a Deus aí, Eu vi a Deus movendo aqui, já no começo da oração. É como se o Espírito Santo tirasse coisas que te atrapalham hoje aqui. E Deus disse: Abraão, a obra está feita. O que te atrapalhava eu tirei de dentro do seu coração. Deixa Isaac. Eu não tenho problema com Isaac. Isaac é a minha bênção para você. E o que atrapalhava Abraão precisava ser retirado. Não temas, porque o primeiro Isaac foi poupado, mas o segundo Isaac não foi. Naquele monte, Deus não poupou o seu filho. É como se Deus estivesse falando: Abraão, deixa aí Isaac, e eu vou dar o meu filho. Naquela cruz, eu vou entregar ele. Hoje eu te poupo, mas eu não vou poupar o meu filho, porque eu tenho um grande resgate com o meu povo. Eu tenho uma dívida para ser pago. Alabassuri cantarabachai. E diz a palavra de Deus que quando Abraão olhou para trás, tinha um cordeiro preso nos arbustos. Você vê que interessante? Lá no monte, rodou o monte ali, não achou nenhuma pedra, pegou as pedras e não viu esse carneiro. Onde é que estava esse holocausto? Onde é que estava essa provisão? Alabassuri cantarabachai. A provisão estava no monte, meu amado irmão. Lá naquele monte estava preparado, tudo estava preparado. Calabashuri cantarabachai. Antes de Abraão chegar ali, calamassuri cantarabachai. Antes dele chegar ali, a provisão já estava pronta. Estava ali e ele não viu. É assim que Deus faz conosco. Muitas vezes Ele esconde a bênção do mal e também nosso, para nós crermos que Ele está fazendo. E essa noite o Senhor está falando conosco aqui, essa noite, alabaçu, a provisão já está pronta para você. Eu só estou esperando que você dê um passo de fé. O meu justo viverá pela fé. Aquele que ouve as minhas palavras, calabaçu, e as praticam. Aquele que ouve as minhas palavras, praticam. Abraão ouviu uma instrução de Deus, era dura, mas o Senhor ia abençoar ele. Essa noite, Jesus te chamou aqui para dizer que nesse monte, esse monte que você está hoje aqui, há muitas pessoas que dizem assim: não, pastor, mas tem uns montes. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor é Deus dos montes e também dos vales. E a Bíblia nos diz que o Senhor derrama a bênção no meio da congregação.
Vamos ficar de pé. Deus queria tirar aquelas barreiras. Abraão levantou os olhos, olhou para trás, e lá estava a provisão. Abraão pegou aquele cordeiro e sacrificou no lugar de Isaac. Alabassuri cantarabachá. E essa noite, o Espírito Santo quer fazer isso na minha vida e na sua vida. Essa noite o Espírito Santo quer mover as águas. Essa noite o Espírito Santo quer tocar em você hoje e dizer que é um novo tempo sobre a tua vida. Vou chamar o pessoal do louvor aqui. Há um momento do Espírito Santo movendo na sua vida e na minha vida. Há algo que Deus quer tocar hoje, de forma sobrenatural, não só aqui, mas aqueles que estão nos assistindo também, aqueles que estão buscando a presença dEle, aqueles que estão almejando algo, algo para fazer. Talvez você está aqui essa noite falando: pastor, a minha provisão é cura, a minha provisão é libertação, a minha provisão é algo que eu preciso essa noite. Essa noite o Espírito Santo te chamou neste monte para fazer algo sobrenatural na sua vida. Algo que derrame algo. Aladassuri cantarabachai. Toca, Espírito Santo. Vem mover as águas do teu espírito. Te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu. Louvado seja Deus. Me rendo a ti. Se renda a Ele essa noite. O Espírito Santo quer mover hoje na sua vida. Quando te encontrei, peça para Ele te tocar hoje. Você fez os abraços que senti. Feche seus olhos, abra suas mãos. Prosseguir. Você já ouviu a palavra. Várias vezes eu caí. Agora é hora de você estar na presença dEle. Você me levantou. Eu que achava estar bem. Esse é o monte da provisão. Esse é o monte a qual Deus quer fazer na sua vida. Me Toca, Espírito Santo de Deus. Toca, Espírito Santo de Deus, essa noite.